Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Yane Rebouças e eu sou tutora do Clube de Leitura do Instituto Flamboyant. E nós estamos aqui de volta com os nossos vídeos para comentarmos, trocarmos um pouquinho de ideia a respeito das obras literárias que nós escolhemos para lermos durante o ano, dialogando com a metodologia aplicada aqui no Instituto. Nós começamos esse ano com uma metodologia que reflete sobre as diversas casas que nós habitamos ao longo da vida. Da casa que parte do nosso interior, do eu, até chegar no nós e que é compartilhada tanto fisicamente quanto virtualmente. Passamos pela casa que representa o nosso trabalho e vamos continuar percorrendo outras casas que eu te convido a conhecer. No nosso primeiro ciclo, nós fizemos a leitura do livro Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay, um livro que tocou profundamente todos os nossos leitores e leitoras, porque é um livro que nos coloca em contato com a dimensão do pertencimento. Quando nós olhamos para os nossos pais, aquilo que nós trazemos e que nós, por mais que tenhamos resistência ou não queiramos, acabamos, levando para a nossa vida de adultos. Parar e pensar sobre a importância da família, a importância das primeiras relações, do apego inicial que se constrói ainda com o bebê, tudo isso foi relevante e a literatura pôde, nos ilustrar, pôde mostrar-nos uma experiência de vida, que é isso que a literatura faz tão bem, né. Afinal de contas, quando nós lemos um texto literário, nós temos a possibilidade de viver uma outra vida além da nossa, sem que com isso nós tenhamos que abrir mão de nada. O texto literário nos permite um exercício verdadeiro de empatia. Então, eu convido vocês a também, caso não tenham lido ainda, conheçam essa obra da Aline Bay, Pequena Coreografia do Adeus. Agora, no segundo ciclo, quando nós estamos refletindo sobre o espaço social do trabalho, o livro escolhido foi Solitária, de Eliana Alves Cruz. A Eliana é uma escritora, jornalista carioca, foi durante muito tempo jornalista de esportes, e é interessante que ela tenha feito uma imersão dentro da literatura, mas por meio de um resgate histórico e pessoal da sua família, nos livros em que ela ficcionaliza a sua ancestralidade, e também pensando a nossa sociedade contemporânea e a vida daqueles que têm uma sobrevida da escravidão. Nós sabemos que nós carregamos essa mácula na nossa Constituição Nacional. Somos um país que teve muita resistência, né, a romper com esse modelo de negócio que era o comércio de vidas, que era o que a escravidão representava. O livro Solitária, da Eliana Alves Cruz, nos coloca em contato com os herdeiras desse período da escravidão. Quando nós pensamos nesse título, né, solitária, que solidão é essa? Primeiro, porque essa palavra me remete, não sei a vocês, mas me remete imediatamente à solitária dos presídios, né? A estar em solitária, a estar sozinho, porque não se pode ter contato com outras pessoas. Mas quais são as solitárias do mundo contemporâneo? A narrativa de Eliana Alves Cruz começa com uma narradora, que é a Mabel. Essa mulher, Mabel, ela foi criada dentro de um quartinho de empregada doméstica, já que a sua mãe, Eunice, trabalhava a tempo integral, dormia no emprego e, tendo uma filha pequena, ela levava a criança para lá. Mabel cresceu dentro dos limites desse quartinho. Essa foi a sua solitária. E muitas vezes ela não entendia como que, por exemplo, ela deveria ficar presa num quarto quando havia uma festa na casa. Muitas vezes nós nos escondemos atrás da expressão
é quase da família e não percebemos as relações de trabalho que existem nessa relação tão complexa que é a da empregada doméstica, de alguém que é estranho, mas ao mesmo tempo está dentro da intimidade das casas. E muitas vezes nós também não paramos para pensar nesses seres invisíveis, como os que nos servem o tempo todo. O porteiro do prédio, a empregada doméstica, o pessoal da equipe de manutenção de um condomínio. São pessoas que, quanto mais invisíveis forem, melhor, menos incomodam. O livro Solitária nos incomoda. Ele nos incomoda porque nos convida a pensar nessas subjetividades que muitas vezes não têm uma existência marcada, definida, uma particularidade de sujeito, como outras pessoas com melhores condições financeiras possuem. Há um trecho no livro que eu gostaria de compartilhar com vocês, que trata da fala da Eunice, que é a mãe da Mabel, cuja perspectiva nós conheceremos na segunda parte do livro, quando ela fala a respeito do seu marido, que é um personagem que quase não aparece na narrativa, mas num dado momento ela vai dizer assim sobre ele: Eu sonhava junto com ele. O nome do marido dela é Sérgio. Eu sonhava junto com ele, mas assim como os meus estudos, os planos foram ficando no passado. Quando alguém me pergunta se aconteceu alguma coisa grave, digo que sim e não. Não aconteceu nada. E não acontecer nada era grave. Sei lá porque todo mundo acha que tragédia acontece de repente. Um pântano cheio de mosquito pode ser mais terrível que a água de uma chuva forte. Os anos iam passando e nada acontecia. A vida parecia parada no tempo para nós, e aos poucos fui achando impossíveis todos aqueles sonhos. Sérgio também. Muitas vezes, a essas pessoas que vêm herdando o estigma da escravidão, sobretudo as pessoas pretas, estão submetidas a essa ausência de possibilidade de transformação de vida, a esse sonho efetivo de construção de algo, já que desde muito cedo, e nós sabemos, afinal de contas, no nosso país, quantos de nós não podem se lembrar daquela menina que veio ainda criança do interior para servir de doméstica ou de babá numa casa, muitas vezes com o pretexto de que poderia estudar e que passou a vida toda apenas servindo a uma outra família. Quantas mulheres deixam seus filhos para cuidar dos filhos de outras mulheres? Quantas pessoas deixam a sua vida, a sua existência, para que outras possam existir mais plenamente? Então, que nós possamos refletir e que essa obra literária possa permitir a cada um de vocês essa experiência maravilhosa, que é sair um pouco de si para experimentar o que é ser o outro. Continue nos acompanhando, porque nós temos muito ainda para compartilhar de vida, conhecimento, literatura, alegria com vocês. Até mais.